Olá, boa noite. Está começando mais um programa Grandes Temas. Hoje, debatendo o aumento do número de vereadores nas câmaras municipais e o papel do poder legislativo nas cidades. Será que esse aumento no número de vereadores vai trazer benefícios para a sociedade? Como as câmaras municipais irão arcar com os custos dos novos vereadores? Essas são algumas das questões que vamos debater hoje. Estamos aqui também com o vereador Ney Lopes, representando a Câmara Municipal. Vereador, o professor falou em representatividade. Hoje nós temos 14 partidos que estão lá representados na Câmara. Na sua concepção, o Legislativo está em consonância com a população? Primeiramente, boa noite aos telespectadores do programa Grandes Temas, boa noite, Adinaldo, boa noite aos demais participantes. É um prazer estar aqui nesse debate democrático, para discutirmos o poder legislativo municipal. Eu acredito que sim. Eu acredito que a Câmara Municipal está em consonância com a sociedade, porque por uma razão simples, pelo fato de todos os vereadores que lá estão, os 21 vereadores atuais, foram eleitos pelo voto direto da população. Então, eles estão representando segmentos, como muito bem disse o professor, que eu concordo, estão representando determinados segmentos da nossa sociedade, representando determinados pensamentos, determinadas ideologias político-partidárias, e a Câmara Municipal hoje em Natal desempenha e tem diariamente um debate muito contundente em torno das questões da nossa cidade, inclusive com muitas divergências, o que é bom para a democracia e o que é bom para a nossa cidade, já que a Câmara Municipal é a responsável, por exemplo, para regulamentar as EPAs da nossa cidade. Nós temos aí várias zonas de proteção ambiental que caberá à Câmara Municipal regulamentar. Está agora na Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que eu sou o presidente da Câmara Municipal, o projeto de lei que veio do Executivo, que vai reestruturar o transporte coletivo na cidade do Natal. Ou seja, são temas, são projetos, tem debates que interferem no dia a dia, diretamente no dia a dia dos cidadãos. Daí eu considerar que o papel da Câmara Municipal é de extrema importância para as grandes tomadas de decisões da nossa cidade. Vereador, eu pergunto isso porque na pesquisa que fizemos a respeito desse tema, que a gente sabe que é bastante polêmico, todos os blogs, todos os editoriais, acho que quase em sua totalidade, falo isso em nível de Brasil, se colocam contra essa posição de se aumentar o número de vereadores. As pessoas até colocam como outras, existem outras prioridades e não seria essa a principal. Partindo desse princípio, como o senhor explica essa sintonia? Não está havendo um ruído aí? Olha, diante de tantas decepções e fatos públicos e notórios no país, diante de tanto processo de corrupção, hoje você liga a televisão, liga o rádio, o político A, B ou C, independente de partido político envolvido, não todos, evidentemente, claro, mas envolvidos em escândalos de corrupção, é natural que a sociedade veja uma classe, uma casa política como a Câmara Municipal de uma forma negativa. O que é importante esclarecer para a população é que a emenda constitucional número 58, de 23 de setembro de 2009, que gerou toda esta polêmica, ela aumentou, estabeleceu limites de acordo com o número de habitantes de cada cidade. No caso de Natal, existe o limite máximo de até 29 vereadores. No entanto, este é o artigo 29. O artigo 29A, o novo texto da redação que foi dado através da emenda constitucional, diminuiu o repasse da receita tributária do Poder Executivo Municipal para a Câmara Municipal. Ou seja, a Câmara Municipal vai receber 8 novos vereadores, no entanto, terá 10% a menos do orçamento que tinha o ano passado, porque esta nova regra já está valendo para o exercício financeiro deste ano. Portanto, não haverá nenhum gasto adicional com a entrada de 8 novos representantes na Câmara Municipal de Natal. Então, mas é normal, é natural. Você me falou dessa pesquisa, a gente sente nas ruas, eu não vou ser aqui, não vou ser aqui hipócrita, a gente sente a decepção da classe com a classe política, mas é importante também alertar e mostrar
que tem políticos, homens públicos do Brasil também, de uma forma geral, realmente comprometidos, realmente com o espírito público, querendo dar o melhor de si para contribuir com o desenvolvimento econômico, social e político da nossa cidade e do nosso estado. A sociedade manifesta a sua insatisfação com a classe política votando nulo ou votando branco. Eu sou absolutamente contrário a isso. Quando você vê aí uma eleição de vereador para a Câmara Municipal, você tem aí cerca de 40% de votos brancos e nulos. Isso já ocorreu, chegou a ocorrer no Brasil. Eu prefiro citar aqui uma máxima de Mahatma Gandhi, quando ele disse: o que me preocupa não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons. Aquelas pessoas que têm a capacidade de realmente escolher, dentre tantos candidatos e candidatas ao cargo de vereador, de vereadora, aquelas pessoas que têm condições de realmente fazer a diferença, de mudar, de decidir uma eleição, essas pessoas se omitem, manifestam, repito, essa insatisfação, fazendo com que a representatividade na Câmara, muitas vezes, em alguns casos, realmente não seja tão represente de fato os interesses maiores da sociedade. Isso no Brasil de uma forma geral e que evidentemente reflete aqui no estado do Rio Grande do Norte. Da mesma forma, outra questão importante relativa ao tema é a questão da lei da ficha limpa. Até agora eu não vi ninguém ser contrário à lei da ficha limpa. Eu sou absolutamente favorável à lei da ficha limpa. No entanto, sob o ponto de vista jurídico, nem sob o ponto de vista político, eu entendo que o eleitor também deve ser um eleitor ficha limpa. O eleitor deve participar do processo de escolha dos candidatos de uma forma consciente, sem nenhum tipo de deturpação da democracia, na medida em que isto é discutido, inclusive, em vários debates, em universidades, em confederações, em associações, que é justamente a troca de algum benefício, de ter algum benefício na troca do voto. E isso, ao meu modo de ver, termina deturpando a representatividade no poder legislativo de uma forma geral, seja ele na Câmara Municipal, ele é extremamente válido. Só um minuto, estou falando rapidamente. É extremamente válido e mostra a necessidade que o Brasil tem de uma reforma política urgente, para ontem, aliás, que tramita no Congresso desde 1991. Você pode perceber que, por exemplo, a questão do quociente eleitoral, ou do coeficiente eleitoral, muitos vereadores chegam a ter um número quase o dobro de outros que conseguem entrar para exercer o seu mandato, e outro que teve o dobro de votos termina ficando de fora. Eu sou totalmente contrário a isso. Isso aí é a representatividade. Quem teve o maior número de votos, independente do partido político, é quem deve ir para a Câmara Municipal representar a sociedade, isso é lógico. É o que inclusive tem vários projetos na Câmara Federal, na Câmara dos Deputados nesse sentido. Agora o Congresso, infelizmente, é inerte desde 1991, e eu acompanho isso muito de perto, não realiza essa tão necessária reforma política no Brasil para, dentre outros aspectos, justamente acabar com esse, digamos assim, com esse monopólio de alguns partidos que têm, evidentemente, uma variação no decorrer do tempo. Veja agora, por exemplo, foi o caso da França, onde o Partido Socialista venceu as eleições depois de tantos anos. Então existe essa oscilação de eleição e eleição, mas certamente esse coeficiente eleitoral seria um dos principais tópicos que a sociedade... Pergunta dos telespectadores. João Maria, lá do Planalto, pergunta a opinião dos participantes aqui a respeito da questão das eleições facultativas. Vocês são a favor ou contra? Ele quer saber. Eu acho que é o modelo ideal, é o voto facultativo. No entanto, o Brasil não está preparado, não tem uma cultura, uma educação política para que o Brasil venha a implementar o voto facultativo. Por quê? Porque o voto facultativo vai permitir que as pessoas de boa fé, as pessoas que tenham um mínimo de discernimento político, de escolher um determinado candidato, independente do partido político, essas pessoas, diante de tantas decepções, de todas essas fragilidades com a classe política que nós já conversamos aqui, essas pessoas vão deixar, muito provavelmente, de exercitar a cidadania através do voto, permitindo, e aí é um receio que eu tenho quando eu digo que o Brasil não está preparado para isso, é aumentar a corrupção eleitoral, ou seja, a captação ilícita de votos. Eu tenho um receio muito grande com relação a isso, embora acredite que este seja o modelo ideal, como é, aliás, só uma observação, eu tenho um posicionamento até meio filosófico, com relação a isso, que eu sou contrário ao conceito, embora sei que é um conceito milenar, é o conceito de situação e de oposição.
Eu acho que o parlamentar ele deve ter a autonomia de votar cada projeto, cada proposição legislativa de acordo com o que ele ache que seja melhor para a sociedade. Não necessariamente ele precisa ser situação, ele deve votar de acordo com aquilo que determina o Poder Executivo, senão não existia independência dos poderes. E pelo fato de ser oposição, também votar contrário ao Poder Executivo só porque foi contra... Não, eu acho que cada situação, cada projeto deve alavancar um processo de discussão e o parlamentar deve votar de acordo com a sua consciência naquilo que for melhor para o desenvolvimento da cidade e que for melhor para a população. Nós temos aqui mais 4 minutinhos de programa e temos aqui algumas perguntas dos telespectadores. José Nascimento, lá da Ridim, pergunta dele. Ele é contra a entrada de novos vereadores na Câmara e também reclama da falta de ação deles. Ele quer saber aqui do vereador Ney Lopes o que ele acha dos vereadores que só aparecem nos bairros em época de eleição. Rapidamente, para a gente responder todas as perguntas. Eu acho, meu caro telespectador, quem tem que emitir essa opinião é cada eleitor individualmente, de 4 em 4 anos. Nós estamos se aproximando aí do processo eleitoral, é justamente o momento que o eleitor tem de manter aquilo que ele acha que está dando certo, que está aquele vereador ou vereadora que está realizando um bom trabalho, ou caso ele ache que votou errado, é a hora de mudar justamente no processo eleitoral. Francisco Torres, lá do Conjunto Santa Catarina, na Zona Norte, tem informação de que de 181 países que compõem a ONU, apenas o Brasil paga salário a seus vereadores. Quer saber se isso procede? Um número preciso eu não poderia afirmar. Eu sei que no Brasil, anteriormente, há muitos anos atrás, o cargo de vereador era um cargo espontâneo. Você exercia aquela atividade de forma espontânea, não recebia nenhum salário, mas isso mudou de muitos anos, isso acontecia há muitos anos. Foi dito aqui com muita clareza o papel do vereador, que é fiscalizar e legislar, fazer leis. No entanto, é importante esclarecer para a população que não cabe, o vereador não é que não caiba, ele não tem como fazer com que as leis produzidas na Câmara Municipal sejam cumpridas. O papel é de elaborar as leis, o fazer cumprir cabe no que diz respeito à coletividade, ao Ministério Público e ao cidadão, quando ele sente o seu direito violado, procurar o Poder Judiciário. A Câmara Municipal, o Poder Legislativo, de uma forma geral, cabe fazer as leis. Queria eu, poder fazer parte do parlamento que pudesse exigir o cumprimento das leis. Mas, vereador, quando a questão das audiências públicas, ela serve também para que o próprio Poder Legislativo ele cobre a eficácia do governante na execução das políticas públicas. Então, apesar de não ser a atividade precípua do parlamentar... Mas o parlamentar ele pode cobrar, ele pode reivindicar, isso. Mas ele não tem o poder de fazer cumprir as leis. Porque ele, na verdade, não é o administrador. Ele não é o administrador, é por isso que é importante deixar claro para a sociedade. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar a nossa discussão agradecendo a participação de todos aqui no nosso programa. A gente espera realmente que tenhamos contribuído na discussão desse tema polêmico, a gente sabe, daria outro programa. Muito obrigado a todos, obrigado a você que está em casa e que nos acompanhou e até o nosso próximo programa. Grandes Temas.